Quando descobrimos que alguém que conhecemos está com depressão, é muito difícil conseguir compreender esses sentimentos se você mesmo nunca teve essa doença. Por causa disso, e principalmente do preconceito, é difícil saber como lidar. E muitas pessoas, mesmo com as melhores intenções do mundo, acabam dando uns conselhos que não ajudam nem um pouco. E é sobre isso que estarei falando hoje. Antes de tudo, é muito importante deixar bem claro que depressão não é uma escolha. Depressão é uma doença, tão doença como diabetes ou câncer. A pessoa não controla aquilo, ela não pediu por aquilo. E da mesma forma que você não quer vê-la passar por isso, ela também não quer passar. Compreenda isso antes de tudo. Existem pessoas com problemas maiores. Essa é uma frase muito falada, mas muito complicada. Não adianta nada você comparar e falar: porque o fulano tá lá no hospital e não sei o que, e ele tá morrendo, enquanto isso você tá aí nessa situação e blá blá blá. E se você quer saber, isso não ajuda em nada. Porque a condição de um simplesmente não anula do outro, cada um tá passando por suas próprias batalhas. Aquela pessoa pode ter uma doença genética rara e eu posso ter depressão. Isso não significa que eu estou lutando menos que ela. O sentimento ruim que a pessoa sente na depressão não é porque ela está desistindo, e sim porque ela está com uma doença que faz ela pensar assim. Então nem venha com essa de comparar o problema de um com o de outro. Se você quer ajudar, diga para a pessoa que você está com ela, esteja realmente com ela, deixe ela desabafar com você, seja um ombro amigo e etc. Você só tem que esquecer isso. Não, eu não posso esquecer que meu cérebro não está funcionando como deveria. Obrigada. Imagine como seria dizer para alguém que foi atropelado ou que está com câncer que ela só precisa esquecer aquilo. Então, falar para alguém que sofre com depressão é igualmente ridículo. A pessoa não pode esquecer que está com uma doença e simplesmente deixar isso passar. Depressão não é tristeza, é doença. Se a pessoa estiver triste, tudo bem, ela pode se distrair e isso vai fazer algum efeito. Se a pessoa tiver depressão, ela está doente. Se distrair pode até fazer com que ela melhore momentaneamente, mas não vai resolver o problema. Isso é falta de rezar, ir a uma igreja, buscar a Deus. Religiosos têm gripe, têm virose ou qualquer outra doença? Então eles também podem ter depressão. A depressão é falta de serotonina e não de religião. Se você quiser tentar ajudar a pessoa do ponto de vista da sua religião, diga no máximo: eu vou estar orando por você, eu te amo e estou aqui, mas sempre respeitando as crenças pessoais do outro. Você não tem motivo para isso. Bom, essa é uma frase que tem dois problemas. Primeiro, é uma doença, não tem que ter motivo. Segundo, pode haver um motivo que você não saiba. Muitas pessoas parecem ter uma vida perfeita e na verdade não é assim. Então tome cuidado, porque pode acontecer muita coisa naquela família que você olha e pensa que é maravilhosa, ou com aquele seu amigo que está sempre rindo, e coisas que você jamais imaginou. Então respeite a pessoa. E não se esqueça, eu vou falar novamente, depressão é uma doença, não tem que ter um motivo. De vez em quando eu também me sinto triste. Bom, a menos que você esteja falando da sua própria luta com depressão, essa é uma frase completamente inadequada, porque ter depressão não é a mesma coisa de estar se sentindo deprimido ou para baixo. A depressão é uma doença com muitos outros sintomas, como alterações no apetite, no sono, falta de prazer em atividades que antes você gostava e etc. Não é a mesma coisa de estar chateado com algo que aconteceu ou estar um pouco para baixo. Então, respeite a pessoa, não reduza a doença a um sentimento qualquer. Pare de se fazer de vítima. Eu acho que essa é uma das piores frases, porque a pessoa que tá com essa doença já vai ter muito sentimento de culpa. A depressão traz isso como sintoma. A pessoa começa a achar que tudo o que acontece é culpa dela. E quando você diz que ela ter essa doença é um modo de querer chamar atenção ou de se fazer de vítima, tá trazendo ainda mais culpa pra pessoa. É como se você estivesse colocando mais peso ainda nas costas dela. Então, por favor, respeite-a. Você precisa sair dessa cama ou não vai resolver nada. Bom, muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela vai se sentir tão para baixo e tão desanimada que não vai querer fazer mais nada. Em casos mais graves, a pessoa pode realmente passar dias deitada na cama, sem querer se levantar, sem querer se trocar, etc. E por mais que você não a queira ver naquele estado, não adianta você falar para ela que ela tem que sair de lá para poder resolver alguma coisa, porque não funciona assim. A pessoa está com uma doença.
É a mesma coisa você chegar pra alguém que tá internado no hospital e falar que se ela levantar daquela cama e sair por aí correndo e fazer exercícios e beber com você e etc, ela vai estar melhorando. Não, ela não vai. Então, o melhor que você pode fazer como um bom amigo é estar com a pessoa, fazendo companhia, ou então gentilmente convidá-la para acompanhar você em alguma atividade. Mas se ela não quiser, então respeite o espaço dela. E se ela for, tenha em mente que isso não vai resolver o problema, só vai no máximo animá-la por algum tempo. Ela vai precisar mesmo de acompanhamento médico e psicológico e um tratamento correto para o problema. A felicidade é uma escolha. Puxa, tem razão, por que eu não pensei em parar de sofrer antes? Eu acho que todo mundo já leu, ouviu uma história de superação de uma pessoa que sofria uma doença e ela vinha dizendo que ser feliz é uma escolha, você pode se aceitar da maneira como você é e a partir daí ser feliz e não sei o que. Mas acontece que quando você tá com depressão, a tristeza é um sintoma e não uma falta de querer ser feliz. E aliás, em alguns casos a pessoa realmente para de sentir que deve buscar uma felicidade. Isso não quer dizer que ela não queira, e sim que ela tá com uma doença. Viver com depressão já é uma batalha, já é tentar superar uma coisa que muitas vezes acaba sendo quase que mais forte do que você. Requer muita energia e esforço para conseguir vencer isso. E uma coisa é a pessoa aceitar que está doente e buscar tratamento e tentar viver um dia de cada vez para tentar melhorar. E outra é a pessoa ficar curada de um instante para o outro. Não vai ser assim que funciona. Não adianta você falar escolha ser feliz e pronto. Porque acredite, a pessoa já quer sair daquela situação. Se ela não saiu, é porque ela não consegue, é porque ela está doente. Ela não está triste porque ela não está aceitando ou porque ela não está lutando contra, e sim porque isso é um sintoma, faz parte. Então, tente apenas apoiá-la nessa jornada, em vez de ficar julgando ou falando coisas sem sentido algum. Eu queria te fazer feliz. Como amigo ou parente de alguém que esteja passando por essa situação, às vezes você pode se sentir responsável pela felicidade da pessoa. E quando você vê que ela está infeliz, você pode sentir como se você não fosse o suficiente para ajudá-la, especialmente se você for parceiro da pessoa ou um amigo muito próximo. Mas foi como eu falei agora há pouco, a tristeza e os sentimentos ruins da depressão são apenas sintomas. Você não tem o poder e nem a responsabilidade de curar a pessoa. Seu único dever é estar com ela, apoiando no que precisar. Então, não comece a se culpar, porque você não tem o poder de mudar essa situação de uma hora para outra. Se você está lá, você está ajudando a pessoa, então fique calma, porque a sua parte você já está fazendo. Vai ficar tudo bem. Quando a pessoa está com depressão, ela acaba vendo tudo sobre a ótica da doença. Então ela pode não conseguir enxergar essa luz no fim do túnel que você está falando. Quando você diz vai ficar tudo bem, pode acabar passando a impressão de que você está relativizando. Enfim, como se você estivesse diminuindo o sentimento da pessoa. E por isso você tem que ter muito cuidado com essa frase. Por mais que para vocês seja claro que as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem, não dá para saber como a pessoa vai interpretar. Então tome cuidado. Ela pode não acreditar. Então era isso que eu queria comentar hoje. E tenha em mente que o mais importante é você estar do lado da pessoa que está sofrendo e fazendo o possível para ajudá-la como for. E se você está com depressão, busque ajuda, porque não é impossível se curar. Graças a Deus hoje nós temos bons tratamentos e por mais que seja uma jornada difícil, não é impossível. Não se esqueça de que isso não é sua culpa. Então é isso aí, gente, e até mais.